tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você tá vendo o vídeo. Primeiro, gente, tá sendo um grande desafio gravar vídeos nessa quarentena, porque eu tô usando aqui meu antigo home office e geralmente quando eu gravava aqui, eu gravava lá na sala, e só que a casa está cheia, a casa está movimentada, então eu venho pra cá pra poder gravar pra vocês, tá? Bom, vamos lá, a luz não tá das melhores, a luz tá vindo assim, ó, o certo era eu gravar assim, mas assim, ficou a melhor posição, tirando a luz. Gente, hoje nós vamos falar sobre prazos, tá? Que é um assunto muito importante, que 60 ou 70% dos clientes, quando eles me procuram, é a primeira coisa que eles me perguntam: quando que meu projeto fica pronto? Quando que eu posso começar minha obra? Geralmente as pessoas querem tudo pra ontem, então as pessoas te procuram e perguntam: olha, daqui 2 semanas eu pego a chave do meu apartamento, eu já queria começar a obra, eu já queria agilizar para poder mudar para lá. Ou, eu queria passar meu aniversário lá na minha casa nova. Ou, tá pagando aluguel, eu entendo super, tá pagando aluguel e tá pagando o financiamento da casa que acabou de comprar. Então, eles sempre querem o menor prazo. Mas sabe aquela frase, a pressa é inimiga da perfeição? É super verdade no nosso caso, porque a gente trabalha de uma forma que não é assim, senta e executa. Tipo, vou preencher uma planilha, senta e preenche. Não, a gente tem que sentar, a gente tem que pensar, a gente tem que ter inspiração, a gente tem que ler todo o programa de necessidades, a gente tem que ter todo o nosso processo criativo para o projeto sair. Imagina fazer tudo correndo. Não vai ficar bonito, não vai dar certo. O projeto executivo pode sair com erro, vai dar problema na obra. Então, a gente tem que conversar tudo isso com o nosso cliente, explicar para ele que tudo tem um passo a passo, que a gente precisa realmente daquele prazo que a gente combinou. Tá, como que a gente combina o prazo? O primeiro documento que a gente vai enviar para o nosso cliente é a nossa proposta. Lá, basicamente, tem 2 informações que o cliente quer saber: quanto vai custar seu projeto, qual o valor do seu projeto e qual o prazo que você precisa para apresentar o projeto para o seu cliente, tá? Então, essas informações são super importantes na proposta. O cliente aprovou e vai fechar com você o projeto, você passa essas informações para o contrato e conversa com ele tudo de novo, como se você nem tivesse conversado, mas conversa de novo para você mostrar: preciso de tantos dias para essa etapa, tantos dias para essa outra etapa e tantos dias para essa outra etapa, para ficar tudo certinho, combinado, não sai caro, tá? Bom, eu estou vivendo isso no momento, aliás, parece que eu sempre estou vivendo isso, sempre cliente que quer que eu diminua o prazo, que mesmo depois que a gente fecha o contrato, o cliente pede para eu tentar reduzir, fala: por favor, Luciana, você não tem noção da minha situação, não sei o que, nananã. Tá, uma dica: só prometa o que você pode cumprir. Então, às vezes, a gente naquela coisa toda de ficar sem graça de falar com o cliente, naquele medo, às vezes, de perder o projeto, que você não tem que ter medo de perder projeto, você fala: não, tá, eu vou dar um jeito aqui, aqui era 15 dias, eu passo para 10. Às vezes você promete uma coisa que não consegue cumprir. Isso, gente, é a pior coisa do mundo. Você sabe por quê? Quando os meus clientes me contratam, a grande maioria deles tem um pé atrás com o arquiteto. Ou já teve algum trauma, ou já contratou e o arquiteto não entregou o que eles estavam esperando, ou não cumpriu o prazo. Então, eu tenho muitos clientes assim que são traumatizados com arquitetos. Então, eles já me contratam com o pé atrás e já praticamente falam assim: vai atrasar o projeto. Então, assim, é uma fama, infelizmente, é horrível, mas é uma fama que muitas pessoas pensam sobre a nossa área profissional. É a mesma coisa de marcenaria, sabe? Quando você vai fazer um orçamento e tal, e o cliente já fala: ele prometeu que vai entregar em 45 dias, mas vou jogar em uns 60 porque eu sei que vai atrasar. Isso é péssimo, gente, é péssimo. Então, só prometa se você consegue cumprir, se você prometer que vai reduzir o prazo, cumpra esse prazo, tá? Porque a gente não faz mais nada além do que a gente deve fazer de apresentar um projeto no prazo. Essa é a nossa obrigação. Mas você apresenta no prazo, o cliente já fica assim: nossa, acha tão bom, meu Deus, ela não atrasa o projeto, ela é maravilhosa. É a nossa obrigação, tá? Então, como que eu trabalho os meus prazos? Só pra você ter uma ideia, assim. Eu tô começando a pegar projeto, eu não sei que prazo que eu coloco. Primeiro que vai depender de como tá a sua situação. Se você é sozinho, se você tem
um estagiário, se você tem... depende, né? Depende de se você tem equipe, enfim. Geralmente a gente começa sozinho. Um projeto, a média para eu começar o projeto e entregar esse projeto é de 1 mês e meio a 2. Essa é a minha experiência, tá, gente? Eu conheço pessoas que demoram mais tempo e tá certo, e tem gente que é mais rápido. Enfim, eu trabalho dessa forma. Então, eu levo 1 mês e meio a 2 meses para apresentar. Eu divido minha apresentação de projeto em 3 etapas. O estudo preliminar, o anteprojeto e o executivo. Então, assinamos o contrato, tem um prazo desse dia que a gente assinou, que eu fiz o levantamento e a gente fez o programa de necessidades, desse dia até a apresentação do estudo preliminar, tem um prazo, certo? Apresentei o estudo preliminar, depois que ele foi aprovado, a gente tem mais um prazo do estudo preliminar até o anteprojeto. Aí apresenta o anteprojeto. Anteprojeto aprovado, a gente tem mais um prazo do anteprojeto até a entrega do executivo. Então, são 3 etapas aí, são 3 prazos, tá? Eu trabalho com dias úteis. E aqui eu vou dar umas dicas pra vocês por experiência própria, tá? Eu trabalho com dias úteis. Pra mim, eu acho melhor, mais fácil lidar. Eu não gosto desse negócio de dias corridos. Até porque a palavra dias úteis, ela assusta um pouco o cliente. Mas, tipo, caramba, se eu falar 25 dias corridos, parece que assusta muito mais. Então, eu prefiro, tipo, 10 dias úteis, tá? Eu acho que... 10 dias úteis. Beleza. Então, eu sempre deixo o prazo maior para a etapa do anteprojeto, que é a etapa do meio. Por quê? Porque é lá que eu vou fazer todo o projeto, levantar a maquete, escolher revestimento, fazer os renders. A gente tem que se organizar, gente, porque você precisa fazer toda a maquete e colocar para renderizar. Se você renderiza você mesmo, você tem que se programar, porque demora, não é assim, né? Um render não fica pronto assim. Aí você vai configurar a luz, aí não fica bom, aí bota para renderizar de novo. Se você terceiriza o render, você tem que se programar com antecedência para terminar o projeto, para poder enviar essa maquete para a pessoa, e a pessoa tem o prazo dela para renderizar, para te devolver as imagens para você montar a apresentação. Então, meu prazo maior fica ali no anteprojeto, tá? Então, geralmente eu coloco um prazo no estudo preliminar, médio, um prazo maior no anteprojeto, e o prazo do executivo vai depender muito de como você faz seu projeto. Então, vamos lá. Quando eu usava AutoCAD, o projeto estava todo pronto ali, no anteprojeto todo pronto ali no sketch, na maquete, tá? E aí eu tinha que passar tudo pro AutoCAD, linha por linha, vista por vista. Então, meu prazo de executivo era bem parecido com o meu de anteprojeto. Eu conseguia fazer assim, eram prazos parecidos, tá? Depois, eu migrei do AutoCAD para o Layout. O Layout é um programa do Sketch, tá? Eu comecei a fazer meu executivo no Layout. O que acontece? Como a minha maquete já tá toda pronta, e aí é o segredo, você tem que modelar o negócio bem direitinho, sem gambiarra, porque se você fizer gambiarra, depois você vai sofrer lá na frente, tá? Eu modelo bem direitinho, coloco todos os revestimentos, o nome bonitinho, a quantidade certinha, sem gambiarra mesmo. O meu executivo sai assim, ó, pá! Eu jogo ele pro layout e pronto, vista, tá pronto, vista, tá pronto. Só especificar e cotar. Então, hoje eu consegui reduzir o meu tempo de executivo. Foi por isso que eu mudei, tá, gente? Por questão mesmo de otimizar o meu tempo, porque não tava dando. Eu tava gastando muito tempo no executivo. Então, eu geralmente, vamos colocar aqui uma média, tá? 10 dias úteis pro estudo preliminar. Aí eu coloco lá 20 dias úteis ou 15 dias úteis, não sei, dependendo. Tá um prazo maior para o anteprojeto, e aí eu consigo colocar 10 dias úteis, que é um prazo igual do estudo preliminar, ou um pouco até menor para o executivo. Então, eu me organizo dessa forma, tá? Outra coisa que eu também vi com o tempo. Antes, dependendo do projeto, sei lá, uma cozinha, por exemplo, que você vai fazer o estudo preliminar, que é a planta baixa. Você consegue fazer mais rápido. Aí eu colocava 5 dias úteis. 5 dias úteis, gente, dependendo do dia que você faz de contrato, cai na semana. Segunda você tem que apresentar terça. Ou sei lá, não, sexta você tem que apresentar na outra. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta, se você fechou sexta, você tem que apresentar na outra sexta. Eu parei, não uso mais 5 dias úteis. Se for
O mínimo eu uso 7 dias úteis para não cair na próxima semana, entendeu? Para eu ter um tempo maior. Porque eu não tenho só esse projeto. São vários projetos em andamento. Então a gente tem que se organizar. Por exemplo, semana que vem eu apresento um anteprojeto enorme. Eu apresento 2 modificações de anteprojeto também, que são 2 apartamentos que eu fiz, tiveram algumas modificações, então eu tenho que refazer, mandar para renderizar, e tem esse anteprojeto novo. Então pensa, são 3 projetos super importantes e grandes numa semana só, são 3 projetos com etapas importantes numa semana só. Então você já pensou? Eu tenho que organizar direitinho esse prazo para não chocar e eu não atrasar a apresentação de projeto, porque se você atrasa é seu nome, né? É muito chato. O cliente fez um compromisso com você, assinou um contrato, ele tá naquela expectativa total de ver como que vai ficar seu projeto, e aí você fala, olha, vou ter que atrasar, sei lá, inventa uma desculpa, mas enfim, é muito chato, tá? Então tem que se organizar, ver com o tempo, a gente vai vendo, né, com a experiência, quanto tempo que a gente precisa para fazer cada etapa de projeto. É lógico que é uma estimativa, porque tem dia que você senta e superflui o projeto, você consegue projetar, vem as ideias e tudo mais. Mas tem dia que a gente senta para fazer projeto e não consegue. Tem dias que eu falo, meu Deus, eu não consegui produzir nada hoje, porque não veio a tal da inspiração. Enfim, então assim, depende muito do momento. Então é uma estimativa que você vai descobrir quanto tempo que você precisa para fazer cada etapa de projeto, tá? Então beleza, aí você coloca o prazo na proposta, vai para o contrato, conversa com o seu cliente, deixa tudo bem explicado. Se ele te pedir para você reduzir esse prazo, se você puder, você vai reduzir. Se você não puder, você não prometa, para não sair um projeto mal feito, tá? Aquela correria danada. É óbvio, gente, que tem hora que a gente tem que atender o cliente, às vezes sim. Eu entendo a situação e eu tento dar um gás no escritório, até às vezes já contratei mais gente para poder agilizar. Depende da situação toda, certo? Pensa aí nos dias úteis, que eu acho que é bem legal da gente se organizar. E nunca começa o primeiro dia com 5 dias úteis, porque é a próxima semana. Então eu sempre caio para cair na outra semana. Uma coisa que eu faço também, por exemplo, quando eu pego um projeto e o combinado lá tá 15 dias úteis, mas vamos supor que eu terminei esse projeto com 7 dias úteis, está pronto. Aí você fala, que bom, já liga para o cliente, já marca a apresentação. Gente, eu não faço isso, porque é batata. Quando eu me organizo, então eu tenho, sei lá, vários projetos em andamento. Então eu me organizo e aquilo que eu me programei é que vai acontecer. Se eu tento diminuir um prazo, correr um pouco, gente, eu saio atropelando tudo. Então, o projeto ficou pronto na metade do tempo, ok, eu guardo o projeto e espero chegar a data que a gente combinou em contrato para eu apresentar. Porque se eu apresento antes e o cliente aprova, eu já tenho que começar a próxima etapa, concorda? E aí talvez isso vá bagunçar meu calendário, porque eu tenho outras coisas acontecendo, tá? Outra coisa importantíssima que eu não fazia antes, gente. Antes meu contrato não tinha isso, acredite se quiser. Eu falo isso lá no curso, no Vida Real de Arquiteto, que eu passo todo o contrato com o pessoal. Eu tinha esses prazos que eu falei pra vocês, né? Estudo preliminar, anteprojeto executivo. E aí acontecia, óbvio, que nem sempre o seu cliente vai aprovar de primeira, o cliente querer alguma alteração. E aí, o que eu fazia? Eu vou alterar, então daqui uns 3 dias eu te mando essa alteração. Gente, virou uma confusão na minha vida, porque eu não tinha prazo, eu não tinha nada determinado quanto tempo depois que eu teria que apresentar uma alteração de projeto. Às vezes, era uma alteração, sei lá, uma casa, um apartamento muito grande, e eu precisava de um tempo maior, passava 2 dias, o cliente me ligava. E aí, minha alteração tá pronta? Pensa no desespero. Então foi uma coisa que eu incluí também no contrato. Então lá vai estar escrito que eu tenho 10 dias úteis para fazer o meu estudo preliminar. Caso tenha alteração, eu vou ter 8 dias úteis para alterar e apresentar essa nova proposta. Isso serve para quantas alterações o estudo preliminar tiver. Então apresentei de novo.
Ah, Luciana, não é isso ainda. Eu quero um novo projeto. Ok, mais 8 dias úteis. Aí, por exemplo, Luciana, não sei o quê. Mais 8 dias úteis. Por quê, gente? Senão a nossa vida vai virar uma bagunça. A gente não consegue se organizar, a gente não consegue cumprir com as coisas que nós combinamos. E aí, além de atrasar esse projeto, vai atrasar o outro projeto, tá? Então, prazo também para as alterações. E você tem que deixar isso bem claro para o seu cliente. Olha, então a gente tem alteração, teremos tanto, conforme o nosso contrato, teremos tantos dias para que eu apresente essa nova proposta, tá bom? Isso de alterar, eu trabalho no estudo preliminar e no anteprojeto. Executivo eu não trabalho, porque o executivo já tá tudo aprovado, é só entregar o projeto, né? Não temos alteração de executivos. Caso tenha alteração de executivo, a gente tem que cobrar por isso, beleza? Outra questão que surge muito, gente, é... O cliente, quando a gente entrega um projeto executivo, ele já está na expectativa de começar a obra dele amanhã. E não é bem assim. A gente precisa fazer orçamentos e o cliente decidir com qual fornecedor ele vai fechar, para ele fechar essa proposta e começar a obra. Não é verdade? E geralmente o cliente não vai fazer um orçamento, ele vai fazer com 2 ou 3 pessoas de cada área. Então ele sempre me pergunta... por exemplo, a gente vai entregar o projeto executivo amanhã. Será que no final da semana que vem eu consigo começar minha obra? Não. Até porque os outros fornecedores precisam de tempo para elaborar o orçamento deles. Então, assim, tem isso, né? Então, depois que eu entrego o projeto, ou antes, eu explico para ele, gente, depois do executivo pronto, nós vamos fazer os orçamentos. É no mínimo 2 semanas, no mínimo, para vocês terem todos os orçamentos para começar a decidir com qual fornecedor você vai fechar. Não se começa uma obra da noite para o dia. Então, ainda tem este prazo para a gente começar a obra e aí vai ter o prazo da obra, tá? É muito importante. Aí, assim, quem administra a obra trabalha de uma forma. Eu não administro, eu só indico empresas que vão administrar a obra. Mas é muito importante a gente deixar bem claro isso para a gente não gerar uma expectativa no cliente, ele fica muito ansioso. E sabe o que está acontecendo? Provavelmente muita gente vai ver esse vídeo depois, mas eu tô gravando esse vídeo durante a quarentena do coronavírus. E nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas estão em casa. E os projetos continuam acontecendo, tem gente fechando projeto, a vida tá normal, graças a Deus, na minha profissão. Mas as pessoas ficaram um pouco mais ansiosas porque elas precisam de ter um momento de alegria, assim, estão em casa, tá todo mundo preocupado, todo mundo ansioso. Então, quando chega o dia do projeto, todos eles, gente, não teve um. Ai, meu Deus, que bom, hoje é o dia que nós vamos ver como é que vai ficar a nossa casa. É um momento de comemorar, é um momento de sonhar. Então, tá todo mundo ansioso com o prazo. E aí eu termino de apresentar, tem alguma alteração, eu recebo a pergunta. Ai, Lu, quando é que você vai me apresentar mesmo a alteração que eu te pedi? Aí eu vou lá no nosso contrato, porque eu não lembro de cabeça todos, né, gente? Eu vejo lá e falo, olha, eu tenho tantos dias úteis para te apresentar, então nós vamos reunir no dia tal para eu te apresentar essa alteração. Outra dica, gente, importantíssima. Nem sempre o cliente lembra do contrato. Nem sempre ele tem mais o contrato em mãos, às vezes ele perde, e isso acontece, tá? Então, ele não vai lembrar 15 dias úteis, 10 dias úteis, 7 dias úteis, 8 dias úteis, ele não lembra. Então, muitas vezes ele vai te perguntar. E uma coisa que eu acho muito importante e eu tento sempre fazer é não deixar o meu cliente perdido no espaço. Então, assim, eu apresentei o projeto, ai, que legal, gostei, e agora? Agora eu vou fazer executivo, então tá. Aí ele, tadinho, mas e aí? Quando é que vai ser? Por mais que esteja escrito no contrato, às vezes ele sai de lá perdido. O que vai acontecer agora? Qual é o próximo passo? Quando que a Luciana vai aparecer de novo? Porque, gente, 20 dias úteis, que é um prazo que às vezes a gente pede, é muito tempo. Pensa, se você sumir 20 dias úteis. Então, é super importante você deixar o seu cliente a parte de tudo que está acontecendo. Olha, cliente, daqui 2 semanas nós vamos encontrar. Já podemos agendar nossa reunião? Podemos agendar nossa reunião para o dia 22. Que horas, tá hora? Então pronto, esse dia nós vamos encontrar para conversar sobre o projeto. E isso já tranquiliza o cliente, ele não fica perdido, ele não sai de lá assim, meu Deus, e agora?
Que dia que a Luciana me liga? Que dia que a Luciana aparece, né? Gente, acho que é isso. As coisas mais importantes sobre prazo. Isso é um ponto importantíssimo. E a maioria, se você ainda não tem cliente, quando você tiver, ele vai te perguntar quanto vai ficar a obra dele e quando que você entrega o projeto. Porque ele quer começar a obra, ele quer começar a realizar o sonho dele, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda aqui embaixo. Pode escrever aqui pra mim que eu faço questão de responder. Segue o canal. Dá aí o seu joinha pra mim se você gostou do vídeo e ajuda a divulgar o canal, tá bom? Um beijo, gente, e fui!